depois que eu casei e tudo mais, a lua de mel enfim, aí a gente começou a viver um cronômetro na nossa cabeça, sabe? Aí eu lembro que eu cheguei a fazer um exame ali né, eu não faço mais exames de controle, Hum. porque não tem muito por que um paciente paliativo fazer exames assim toda hora. Eles fazem quando você tem uma, tipo assim, tô sentindo muita dor, tô sentindo uma coisa diferente, sabe? Você faz ali para saber se deu alguma metástase, que é o provável, né, ao longo do prazo, e enfim. Então eu lembro que eu cheguei a fazer um exame e o meu primeiro, assim, exame e último que eu fiz durante esse tempo e mostrou a doença estabilizada, né? Eu comecei a fazer uso do CBD, né? Então ali foi uma causa onde ajudou a estabilizar a minha doença, porque inclusive tem estudos que falam que o CBD ele tende a retardar às vezes o crescimento tumoral, estabilizar o crescimento tumoral, e tem milhares de relatos de pacientes oncológicos que eram paliativos e acabou estabilizando a doença, fornecendo qualidade de vida. Não que necessariamente eu vou viver para sempre e sair do paliativo. Não é isso, né? O paliativo é justamente isso, né? É eu ter qualidade de vida e poder viver o tempo possível. Então, quando a gente viu ali que estava estabilizado, estava assim, dentro do que a gente poderia viver, foi uma chave, assim, onde a gente parece que foi um alívio de conseguir fazer planos futuros, né? Inclusive, é um assunto que eu tenho já trazido, assim, na minha conta, mas que, infelizmente, muitas pessoas, assim, acham que justamente você estar doente, você não pode fazer planos, né? E por muito tempo eu pensei isso também, me culpei por isso. Eu lembro que eu chegava pro Lucas, assim, chorando e falava, eu não posso sonhar, parece que eu não tenho o direito de sonhar. E quando eu entendi que não, que eu devo sonhar, porque justamente eu viver assim que me proporciona qualidade de vida, então eu comecei a tomar esse rumo, sabe? E eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, agora com o neném, Ah, e enfim, parece que é um alívio, mas você se assusta, né? Tem momentos que você fica pensativo, mas eu tento ao máximo assim focar, não, tá tudo tranquilo. E eu não quero que fuja do meu controle. E se fugir do meu controle, não é culpa minha, sabe? e eu acho assim, sabe, Bel, que a morte verdadeira é a gente desperdiçar a vida, sabe? Então, eu falo para as pacientes, não desperdice sua vida pensando na morte. Eu sei Sim, que é difícil, sabe? Eu sei que é difícil. Não estou dizendo isso da boca para fora, como se sim, fosse, a vida é uma maravilha. Mas eu acho que talvez isso seja a única morte, é desperdiçar a vida, é viver em vão. Então, aí eu tô aqui na minha casa, no meu quarto, deitado na minha cama, esperando a morte chegar, que eu nem sei que dia vai acontecer. Que eu não sei nem que dia vai acontecer. E outra coisa, gente, quando a gente nasce, a gente firma um contrato com a morte. Não é? Então, olha para vocês verem que coisa interessante. A Isabel tá aqui, linda, maravilhosa, como ela falou aqui agora, grávida, casada. Olha, imagine, né? Se ela tivesse parado a vida dela, né, há 6 meses atrás, há um ano atrás, não tivesse nada disso acontecendo na vida dela, como ela teria desperdiçado esse tempo de vida dela? Então, quando vocês falam para mim, ai, doutora, quando eu recebi a notícia do câncer, eu recebi uma sentença de morte. Gente, sentença de morte a gente recebe quando a gente nasce. Olha o caso do sim, avião aí, não é? verdade. Então, olha o caso do avião. Ó, Isabel tá aí ótima aqui na live com a gente, né? Tudo que ela imaginou, todos os pensamentos, toda a imaginação dela que ela ia morrer, não aconteceu, graças a Deus até o momento, mas acontecerá com todos nós. E a gente não pode desperdiçar nossa vida, a gente não Sim, pode desperdiçar nossos planos, nossas ideias, nossos sonhos. Você que está aí fazendo tratamento, que tem vontade de fazer uma faculdade, você que está fazendo tratamento, que tem vontade de ter um filho, você que está fazendo tratamento, tem um plano qualquer para o futuro de viajar, de casar, enfim, né? Continue sonhando, porque a gente não sabe, esse é o nosso contrato, essa é a nossa vida. Então, enquanto há vida, né, há esperança, há plano, há dia, hora, minutos, essa é a coisa mais importante que a gente tem, não é, Bel? e eu confesso pra você que nem você falou, que às vezes a gente fica estagnado na cama ali, esperando a morte chegar. E quando eu recebi o meu diagnóstico do paliativo, foi assim.
sabe? Porque eu pensava que, por eu virar uma paciente paliativa, ai, vou morrer amanhã. Existem casos e casos. Existem casos de pacientes paliativos que vivem anos, receberam Uhum, uma sentença de, sei lá, tanto tempo, uma expectativa médica, e viveram anos, sabe? Ou às vezes receberam uma expectativa e viveram menos ainda do que a expectativa, ou viveram a expectativa. Então, acredito que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, e o que o seu corpo for reagir, você precisa respeitar o seu corpo, sabe? Porque tem horas que o seu corpo só vai falar que chega e não quer mais viver, entendeu? Só que enquanto você puder fazer coisas que te proporcionem qualidade pro seu organismo, entendeu? Eu acredito que é válido. Então, eu tava assim, eu estava numa cama, assim, não tinha vontade de fazer nada. Na época, eu tava de cadeira de rodas, tomando altas doses de opioides, de medicamentos para dor, em alta dose. Então, assim, eu além de não conseguir fazer nada, mas eu tava tão mentalmente estagnada, sabe? Que quando eu consegui voltar a dar os meus passinhos, foi um processo assim que parecia que eu não queria, que eu só queria que acabasse de uma vez. entendi. Até que eu percebi que se eu continuasse nesse estado mental, não físico, porque não era eu escolhendo aquilo, mas se eu continuasse naquele estado mental, eu ia ir antes do tempo que me deram, sabe? Então, assim, eu comecei a fazer exercícios na minha cabeça. Colocava, às vezes, uma meditação, porque na época eu ainda tinha muita ansiedade, muito aflorada, porque, imagina, tudo isso Uhum, acontecendo, sabe? Então, colocava, às vezes, uma meditação para mim fazer, ia orar, ou conversava com alguém que eu gostava de conversar, com um amigo, com o Lucas, com a minha família, sabe? Com alguém que eu confie. Então, assim, foi um processo onde eu respeitei os meus limites, mas tentei, de certa forma, mudar a minha mente em algumas coisas. Ao invés de eu ficar pensando toda hora em que eu iria morrer logo, eu comecei a tentar pensar que plano que eu vou fazer amanhã, sabe? Comecei a deixar um pouco a morte, assim, essas coisas ruins de lado. Ao invés de eu ter medo, assim, porque todos os dias, quando ali que eu ia virar a noite, né? Eu falava, meu Deus, mas amanhã, e se eu não conseguir andar ainda? Ou e amanhã, e se eu, agora que eu tô voltando a caminhar, e se eu voltar lá atrás e não conseguir mais? Ao invés de ter esses pensamentos, eu comecei a mudar para pensamentos tipo assim, mas e se amanhã eu conseguir caminhar? Entendeu? O que que eu poderia fazer para tentar conseguir me firmar mais, sabe? Então, assim, ao invés de eu aceitar que me dessem banho todos os dias, porque era assim, eu tomava um banho sentado e eles me dando banho, eu comecei a pensar, pode me ajudar, mas deixa eu tentar fazer sozinha, sabe? Começar a exercer isso mentalmente, entendeu? Se eu não conseguisse, tudo bem, eu respeito o meu organismo. Mas o que eu puder fazer, os sacrifícios que machucam, mas que você puder fazer, faz. Porque faz a diferença, entendeu? Se eu estivesse aceitado, eu nem estaria aqui fazendo essa live, entendeu? Mas eu não aceitei um diagnóstico que me deram. Ao mesmo tempo que eu aceitei, entendeu? Eu aceitei no sentido, ok, esse é o meu estado de saúde. Mas o que eu puder fazer de possível para que não seja isso, uhum, eu vou fazer, entendeu? entendi. Acho que é isso que faz muita diferença também. E eu acho que também aqui no Brasil a gente tem pouca cultura do cuidado paliativo, né? Inclusive por muitos colegas médicos, né? Isso eu vivo também na prática. Porque, gente, o cuidado paliativo, ele não é necessariamente o paciente na terminalidade. Sim, Tipo assim, tá cuidado paliativo, vai morrer amanhã. Não é assim, tá certo? Então, tem pacientes com câncer de mama, por exemplo, que são paliativas, Bel, que tem metástase óssea, por exemplo, que vivem. Eu tenho uma paciente com 15 anos de metástase óssea, entendeu? Então, ela é uma paciente de cuidado paliativo, mas ela não está na sim, terminalidade, né? Então, o é isso cuidado, mesmo. o cuidado paliativo, gente, é diferente de paciente terminal. O paciente Exatamente. terminal é um paciente. O paciente terminal faz parte do cuidado paliativo, tá bom, gente? Mas nem todo paciente paliativo é terminal. A gente tem paciente de cuidado paliativo que trabalha, que tem trabalho, carteira assinada, que vai para o emprego todos os dias, e que, por exemplo, na mama tem metástase óssea, teve metástase hepática, que está tomando remédio, que a metástase diminuiu, que regrediu.
Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, tá bom? Porque eu acho até cruel uma comparação dessa. Mas é mais ou menos assim. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura. Não é uma comparação que eu gosto muito, sabe? Sim. Porque o impacto psicológico não é o mesmo. A gente sabe que não é o mesmo. Mas não é o fato de não ter cura, o diabetes, que significa que você vai morrer amanhã de diabetes. É nesse sentido que Sim, eu estou sim, querendo colocar, mas é né? isso mesmo. Né? Então, apesar do impacto mental, psicológico ser diferente realmente, a doença ser um pouco mais grave. Então, a paciente, quando recebe um diagnóstico de metástase, é, ela não significa que ela vai morrer em 6 meses, não significa que ela vai morrer em um ano. Ela realmente se enquadra nos cuidados paliativos, entretanto, ela pode responder ao tratamento e viver muitos anos ali com a metástase, ela pode inclusive regredir. Então, eu Sim, acho que muito desses comentários que você recebe, né, é pela falta de compreensão, pela falta de educação mesmo. Mas educação que eu falo, tanto educação de casa mesmo, mas sim. educação também no sentido de desconhecer o que é o cuidado paliativo. Uhum. Porque às vezes a pessoa está em casa pensando assim, nossa, essa menina falou que está em cuidados paliativos e não está nada, ela está aí Aham. Sim, é, bonita, linda, sorrindo. Como assim? Eu não entendo. E às vezes a pessoa não entende mesmo, porque falta a ela o conhecimento disso, né? Claro sim. que isso não justifica ela fazer comentário maldoso, né? A falta de conhecimento não justifica É, ela comentar, como às vezes com essa internet, né? A gente também tem que sim. relevar É, e esses comentários. Mas eu acho que muito mesmo, assim, muito não, uma parte é maldade, uma parte porque a pessoa realmente ela é meio sem noção, sabe, Bel? Acho que ela sim. fica pensando assim. E tipo ali, a fonte de pesquisa tá ali, sabe? Você tá com o celular na tua mão, entendeu? Então, assim, tem inúmeros. Só o Google não diz nada, mas vai pesquisar um relato de pacientes Uhum, paliativos. Olha, você jogar no YouTube relatos de pacientes paliativos, você vai ver inúmeros relatos de pacientes que estão vivendo anos em cuidados paliativos, né? Que nem algumas pessoas me perguntam, eles colocavam o estado de terminal para mim justamente por eu ter um tempo limitado e eu estar realmente morrendo na época, sabe? Ninguém acreditava que eu ia durar mais nos 6 meses. Todo mundo ali que estava comigo, por mais que tinha esperança, mas era uhum, visível que se eu continuasse naquele estado, eu não ia viver nem mais uma semana, sabe? Então, assim, quando eu passei a ter melhor qualidade de vida, eu mudei totalmente até, tipo assim, o modo como as pessoas me chamam. Assim, o que me incomoda até hoje é que eles colocam que eu sou uma paciente terminal. O terminal ainda, tipo assim, é usado por alguns termos médicos em pacientes em cuidados paliativos. uhum, Só que o pessoal confunde, né? Inclusive, um médico falou isso num story pra mim, que o pessoal confunde achando que um paciente, às vezes, tem que estar obrigatoriamente, que nem você falou, ali numa cama desfalecendo. Só que não é assim, né? Que nem existem casos e casos. E o pessoal não conhece isso. A fonte de informação tá ali, os relatos estão ali. Mas eles preferem acreditar que não, só porque fulano que uhum. conheceu estava em estado paliativo ou terminal e estava morrendo, sabe? Então, tipo assim, fulano é fulano. Eu sou eu e você é você e ele é ele. É diferente, sabe? Cada pessoa vai reagir diferente, até mesmo numa quimioterapia. Eu morro de enjoo só de me lembrar. Às vezes você não sentiria, às vezes ele sentiria muito mais do que o enjoo, sabe? Varia, gente. É difícil o pessoal aceitar isso, né? Muito difícil mesmo. E assim, eu vou te fazer uma pergunta agora difícil, tá certo? É, como foi, por exemplo, assim, como foi, como está sendo sua relação com Deus nesse momento, sabe? Assim, porque é normal a gente às vezes questionar, sabe? Eu tenho muito essa questão da religião no meu Instagram, sabe? E depois que eu comecei a trabalhar realmente com pacientes com câncer de mama, eu senti uma necessidade maior de me aproximar de Deus, de desenvolver minha espiritualidade. Porque apesar de não ter acontecido comigo, a gente acaba vendo muitos casos e acaba se questionando, sabe, Bel? E eu tenho 15 anos trabalhando com câncer de mama.
Então, assim, eu vejo muitas pacientes questionando, e naquele momento eu entendo o questionamento, entendo mesmo, né? Principalmente ali no momento do diagnóstico, que é assim, eu acho que o momento assim do susto, né? Eu penso, aí eu já estou dizendo minha opinião, né? Eu penso que Deus entende também. Sim, É como o pai da gente, né? Que às vezes a gente briga, a gente xinga, a gente fala, ai, pai, você é chato, pai, sabe? Mas a gente ama, né? O pai da gente, a sim, gente nunca vai deixar de exatamente. amar, não é? Uhum. Então, aquela revolta inicial. Então, como que é sua relação com Deus? Porque você é muito jovem, né? E é como eu falei, eu te chamei porque, apesar da sua juventude, você consegue dar lições muito bonitas, né? Pra gente, para as pessoas. Eu confesso pra você, eu não quero que ninguém se compare, porque foi o meu modo, assim, com Deus. Mas eu confesso que eu nunca consegui questionar Deus. Já questionei a mim mesma. Eu me questionava. Ai, mas, pô, será que você. Olha só, eu achava que eu era a culpada, né? Eu era uma adolescente, tinha recém feito 15 anos, então eu me culpava muito. Eu nunca consegui colocar a culpa em Deus, e justamente eu. Era um momento, assim, da minha vida onde eu tava, assim, fervorosa, assim, na igreja, sabe? Eu tinha muitos planos, assim, direto com Deus, e foi justamente. Entendo que nem. Tem muitas pessoas durante a trajetória que questionam, e tá tudo bem você questionar. Sabe, tá tudo bem, não é porque eu nunca consegui questionar que Uhum, você é obrigada a não questionar. Não é assim, que nem você falou. Caso eu questionasse, ele iria me entender. uhum, Porque é diferente você se questionar e diferente você se revoltar, uhum. sabe? Você questiona tudo na sua vida. Até essa garrafa de água você vai questionar se ela realmente vai manter a água gelada por tempo ou não, sabe? Coisas básicas da vida você questiona. E tá tudo bem se você questionar se é Deus ou espiritualidade, ou seja lá o que for que a pessoa acredita. Só que, assim, falando por minha experiência, né? Eu nunca consegui questionar. E eu, junto com ele, assim, com a força divina dele, que eu consegui entender muitas coisas da minha vida. Porque, apesar de, assim, eu sempre falei, eu não queria que isso estivesse acontecendo comigo. Eu me culpo, me culpava, no caso, né? Por isso acontecer comigo. Me culpava muito mesmo, de chorar, assim. E eu falava, e depois de um tempo eu entendi que não é culpa minha. Se Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, foi justamente por um motivo, entendeu? E hoje eu entendo esse motivo, sabe? Demorou um pouco para entender o motivo. Eu falava assim, a única coisa que eu questionava era o que Deus queria me ensinar com isso, sabe? Então, foi um momento ali onde eu comecei a questionar o que que ele queria me ensinar e que ele me mostrasse porque eu queria entender, sabe? E que eu não queria mais me culpar. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Foi assim que eu me lembre as únicas questões mesmo, sabe? Eu não era de reclamar assim, reclamava às vezes do tratamento, sabe? Sim, Mas claro. tipo, não assim das coisas, enfim. Então ali, quando eu entendi que apesar, eu sempre falo, né, que apesar do câncer ter sido a pior coisa da minha vida, ele também foi a melhor. E quando eu falo isso, as pessoas se assustam, porque é um pensamento ainda muito antigo de que o câncer é morte. Antigamente era, mas hoje em dia não é mais assim, sabe? Então, eu falo que ao mesmo tempo que ele foi a melhor, porque eu não saberia da força que eu tenho se eu não tivesse encontrado ele durante a minha vida, sabe? Câncer não é uma sentença de morte, que nem você falou, sabe? Depende de cada caso, depende de cada caso, como você vai encarar, como que o apoio que você vai ter, o tratamento que você vai ter. Mas assim, você entender as coisas que Deus não é o culpado por isso acontecer com você, mas tá tudo bem se você questionar ele do porquê que ele quis isso pra você, mas também entender que ele quer te ensinar alguma coisa. Então, sempre tentar tirar, acho que o lado positivo, sabe? E isso me ajuda até hoje. Até quando eu descobri que eu tava grávida, a gente planejou, foi tudo planejado, médico sabendo, tudo certo. Mas foi uma surpresa, assim, porque eu fiquei muito feliz Ai, quando eu descobri. Muito, parabéns. obrigada. Muito mesmo, mas assim, chegou um momento que eu falei, Deus, eu eu não sei o que pode acontecer comigo, mas eu Uhum. confio que vai continuar estabilizado, sabe? Então, assim, são questionamentos que eu faço até hoje,
do meu interior, assim, tipo, de mim mesma, sabe? Será que eu vou aguentar, entendeu? Mas eu sempre, ó, peço, assim, pra Deus, assim, para que Ele me capacite a aguentar. E eu entendo que Ele não vai me capacitar do nada, assim. Ele vai me dar oportunidades para mim ser capacitada, entendeu? Porque acho que Deus faz assim, acho que Deus não faz, Ele pode fazer milagres com qualquer pessoa, mas é você que vai correr atrás do seu milagre também, né? Deus não vai dar o segundo passo ali se você não der o primeiro, sabe? Ai, Então, pior que acredito muito coisa nisso, assim. linda. Ah, Sabe como obrigada. o nome disso, sabe qual é? Fé, né? O nome disso é fé. Então, quando a gente tem fé, a gente vai fazer com confiança, a gente faz com amor, a gente faz com Sim, consciência e a gente ganha bênçãos, a gente ganha graça. O que é uma vida se não uma graça, uma bênção de Deus, né? E se você está com essa vida dentro de você, é porque Deus quis, Deus mandou, Deus enviou, né? sim, E se você decidiu por ter um filho, é porque você tem fé, você realmente acredita que tudo vai dar certo. Claro que a gente é ser humano, a gente tem nossos momentos de fraqueza, né, Bel? Às vezes a gente dá uma cambaleadazinha, mas sim, de verdade, você acredita que vai dar certo, porque se você não acreditasse, de fato, né? Se você não tivesse fé, você não engravidaria, não é? sim. Eu Você sei, não sei. engravidaria. Então, eu acho a fé, a fé é quando a gente sobe ali a montanha, acreditando e tendo certeza que por mais que haja obstáculos, a gente vai chegar ali no topo. E tempo, gente, tempo é como eu falei para vocês, a gente não sabe, né? É tanta, assim, é uma coisa indefinida. Eu falo que as pessoas, elas morrem de qualquer coisa, né? Sim, Elas têm uma pneumonia, pode morrer, tem um infarto, pode morrer, tem um AVC, pode morrer. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo, né, a gente tem. Então, o tempo que a gente tiver é válido, né? Então, quantas pessoas falam assim para mim, olha, eu queria ter tido mais um dia, mais 2 dias, mais um mês com minha mãe, com meu pai, com meu filho. O tempo é a qualidade de sim. tempo que a gente tem com aquela pessoa. E Uhum. eu penso, né, apesar de não conhecer sua família, mas ter falado com seu pai, que quando a gente também tem uma família que abraça a gente, que a gente tem confiança, não é? Tudo Sim, fica bem melhor, porque a sim. gente tem uma segurança que mesmo que a gente falte, porque todo mundo pode faltar, aquela criança ela vai ser bem recebida, ela vai ser bem acolhida, não é? E É, que não vai faltar amor. É isso que importa, não sim, é? com certeza. Que nem assim, eu falo. Falaram pra mim também, meus médicos, né? O meu maior desafio não é gestar, o meu maior desafio vai ser o ser mãe. Assim, tipo, né? Tipo assim, depois que nasceu o bebê, o meu estado, como é que vai ser lá na frente, entendeu? Ninguém sabe. Só que assim, que nem eu falei, é um passo de fé, sabe? Eu creio que Deus que me permita, sabe, continuar assim até lá na frente, às vezes com dor, mas pelo menos estando ali, sabe? E eu sempre falo que eu quero trazer a segurança pro meu filho que a minha família me deu, sabe? Uhum, Porque eu aprendi e vi a importância de você crescer num lar seguro, num lar amparado, num lar com amor e que que a criança veja que, independente da dificuldade que acontecer com ela, que ela vai estar bem, entendeu? Ela vai uhum, estar ali. E assim, que nem você falou, as pessoas morrem por coisas assim, às vezes tão bobas, sabe? Você, tipo assim, você tá tranquilo na sua casa, você cai, assim, escorrega, bate a cabeça na quina, por exemplo, do rack. Você pode morrer só ali, entendeu? A vida, ela é muito incerta, entendeu? E é ali que entra o questionamento. Às vezes pessoas tão saudáveis morrem da noite pro dia e pessoas paliativas às vezes podem viver por anos, sabe? Então, assim, eu acho que é você que vai criar o teu sentido, é você que vai entender o teu propósito e o teu tempo, entendeu? Então, eu tô muito feliz, assim, com isso que tá acontecendo e aprendendo, assim, a cada dia que eu confesso pra você que quando eu descobri, eu chorava, ainda quase todos os dias, pensando no sentido de que eu morro de medo de perder, assim, o meu filho, sabe? Ou dele me perder, entende? Morro de medo. E é um motivo que eu choro. Eu não posto, eu não costumo postar, eu não fico falando.
Mas eu confesso pra você, me abrindo assim, que é um medo. E eu vi muitas pessoas falando que, por exemplo, seria um egoísmo de por eu não sentir medo de, tipo assim, o meu filho me perder. Só que, gente, eu entendi que nem você falou, a vida é tão incerta que às vezes uma mãe tão saudável pode acabar se acidentando e deixando o filho pequeno, sabe? Então, eu acredito, eu tenho fé que vai ser diferente, que eu vou viver por muito tempo. E cabe a mim essa responsabilidade, sabe? Não aos outros. E quando você entende que não é porque pessoas falam em todos os sentidos, até às vezes num tratamento, porque em tratamento tem muita gente que quer vir dar pitaco, às vezes você tem que fazer ou não. E quando você entende que é o seu tratamento, é a sua doença, é o seu fardo, assim, muda muito. Você não tem que ligar para o que fulano fala, para o que como, ai, e se comparar, sabe? Ai, mas ele reagiu tão bem à quimioterapia, por que que eu não reagi, sabe? Então, assim, são questões emocionais da vida normais, Uhum. só que você não pode ficar aplicando isso, porque isso te adoece ainda mais cedo, né? Ô, Bel, bem-vinda à maternidade, Ah, viu? Porque a obrigada. loucura de toda mãe é pensar que vai faltar, que o filho vai não. Ó, isso é loucura de mãe, viu? E essa sensibilidade da gestação, eu te garanto que toda mãe fica pensando isso, né? Quando eu entro no avião, que eu vou para congresso, essas coisas, eu quase não viajo sem meus meninos. Mas quando eu entro no avião, eu falo, ai meu Deus do céu, Tá meu coração entendido. bem-vindo à maternidade. Maternidade é isso, gravidez faz a gente chorar mesmo. Então, assim, olha, é isso mesmo. E quando você pensar assim, ai, meu filho pode perder a mãe, você pensa assim, mas meu filho vai ganhar um avô, meu filho vai ganhar um pai, meu filho vai ganhar uma tia, vai ganhar uma avó, vai ganhar uma família toda que tá aqui Sim, para amar, para sim. apoiar, né? Então, Isso conforta ele muito. não é, ele não vai perder mãe nem pai, nem quem quer que seja que vai perder, mas ele vai ganhar muita coisa, e vai ganhar muito amor, tá bom? Sim, Então, acho que quando a gente tem amor no coração, quando a família, como você falou, a gente tem um apoio familiar, não tem negócio de trauma, sabe? Não tem isso. E eu tenho certeza que o exemplo de mãe que ele vai trazer vai ser um exemplo de muita força, de muita amém. positividade. E ele vai agradecer infinitamente a Deus por você ter colocado ele no mundo. Assim, oh meu Deus, Amém. Ah, graças a Deus que minha mãe me teve. Porque eu vou te contar aqui rapidinho, oh meu Deus, eu já falei que eu não ia enrolar, Bel, você me desculpa, mas imagina. minha mãe, quando minha mãe estava grávida de mim, meu irmão pegou rubéola, né? Eu sou muito pró-vida, sabe? Minha mãe pegou rubéola e aí ela foi no médico. Eu tenho 42 anos, há 42 anos atrás. E aí o médico falou bem assim: olha, você é jovem, você está no início da gravidez, você pegou rubéola, no caso do meu irmão. Você tira esse filho porque vai nascer com defeito, né? A rubéola causa defeito congênito. Deu para minha mãe o cartãozinho do médico, né, que ia fazer o aborto. Minha mãe, na época, assim, muito jovem, pegou o cartão e estava indo para a clínica desse médico para me abortar, né? Porque eu iria nascer defeituosa. E eles passaram em frente a uma igreja e entraram. Aí meu pai falou assim: ó, não, com defeito ou sem defeito, a gente vai ter. Né? Então, assim, hoje eu agradeço muito, né? Olha como a gente agradece pela vida que a gente tem. Então, a gente tem que agradecer a vida que a gente tem, não a morte, sei lá, né? Que aconteceu na vida da gente. Porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, gente, E olha né? aí, ó, um diagnóstico e você tá perfeitamente saudável hoje. Então, as coisas são incertas, né? Então, Belzinha, olha, muitíssimo obrigada. Você é Isso. linda, você é leve, você é maravilhosa. Eu sabia que seria assim, viu? Parabéns, você é uma bênção. Lembre-se que filho Obrigada. é sempre uma graça, filho é uma bênção de Deus, né? Continue só dando valor aos cuidados, aos pensamentos positivos, aos comentários positivos. É, como o último recado que eu queria deixar para vocês e para os seguidores. Espera aí que quem está aqui ainda vou continuar, tá certo, gente? Mas o último recado que eu queria dizer é que, como eu falei, que a única morte que existe é a gente desperdiçar a vida.
Então, não viva em vão, sabe? Não viva em vão, não desperdice seu dia, não desperdice suas horas. Porque quem aqui nunca já conheceu qualquer outra pessoa que o médico falou que tinha 6 meses, que tinha um ano, que tá viva até hoje? Todo mundo teve essa experiência. Por isso que eu não gosto de falar porcentagem, sabe, Bel? Porque isso é muito incerto, isso é muito Sim, e eu acho isso muito cruel, às vezes, sabe? Então, não desperdice sua vida. Por mais que seu diagnóstico seja difícil, né? Naqueles momentos que você estiver vivo, viva a sua vida e não deixe nenhum plano para trás. Não deixe nenhum plano seu para trás. Se você está com um diagnóstico, está fazendo tratamento, se você tem um plano, mantenha esse plano na sua vida, porque a esperança é que mantém a gente vivo.